A santa paz de Deus e a bendita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Einar e este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. Como sempre, eu quero agradecer a você que sempre assiste aos meus vídeos, que deixa o like, o joinha, que comenta e compartilha o meu conteúdo com outras pessoas. Você é também um grande colaborador para o crescimento deste canal. E desejo dar boas-vindas aos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos e que Deus vos abençoe muito. Com todo esse problema de contaminações por essa terrível enfermidade, inclusive aqui no país, a Congregação Cristã no Brasil, ela celebra a Santa Ceia com um cálice único para toda a igreja, ou seja, um único cálice coletivo. Em meio a tantas doenças transmissíveis, o que fazer? Nós estamos vendo todo esse contratempo que está acontecendo em todo o mundo, inclusive aqui em nosso país, e o assunto sobre o cálice único compartilhado por todos em nossa Santa Ceia, todo esse problema tem suscitado esse assunto e se destacado em meio a possíveis transmissões de doenças. No dia 20 de fevereiro de 2019, eu fiz um vídeo sobre uma pessoa que criticou a nossa Santa Ceia na Congregação Cristã no Brasil, que teve a capacidade de dizer que os nossos irmãos e irmãs poderiam ser contaminados com o vírus HIV nas nossas Santas Ceias. Eu defendi a celebração da Santa Ceia de acordo com a congregação faz, porque é bíblica. Tudo que é exagero, eu combato. Muitas vezes eu exponho aqui as minhas opiniões. Eu defendo muito a doutrina apostólica que tem dentro da Congregação Cristã do Brasil. Alguns exageros, alguns excessos, eu falo aqui, eu dou minha opinião, eu combato certos tipos de procedimentos, mas o que é bíblico eu defendo de unhas e dentes. E muitos têm se levantado sobre essa questão, dizendo que quando Jesus celebrou a sua primeira Santa Ceia junto com os discípulos, depois deu ordem para que prosseguissem os seus fiéis, realizando esse ato, essas pessoas argumentam e alegam que o Senhor Jesus ele mandou que tomassem do cálice e não no cálice. Mas vamos ler aqui em duas versões. Lucas capítulo 22, versículo 17. Vamos ler primeiro na Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que é a Bíblia que nós usamos na Congregação Cristã no Brasil. E depois vamos ler esse mesmo capítulo e versículo na tradução King James em português. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Veja, na versão revista e corrigida diz que Jesus abençoou o cálice e disse: tomai e partilhar entre vós, dizendo repartir esse cálice entre vocês. E o Senhor Jesus aqui diz na Bíblia King James, Lucas capítulo 22, versículo 17, e havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Jesus disse: tomai do cálice, ó, isso aqui, ó, e partilhai entre os demais o mesmo cálice. Isso aqui é suco de uva, tá, gente? Eu fiz pra gravar o vídeo. É um suquinho, não vou falar a marca aqui, mas eu tava aguado pra tomar esse suco. Então o Senhor Jesus, ele abençoou e compartilhou um cálice. Ele tomou do cálice e passou para os demais discípulos para que eles tomassem e compartilhassem um com os outros. É isso que eu defendo, tá? Isso é bíblico. Aí entra toda essa questão desse problema que está ocorrendo aqui no Brasil sobre essas contaminações, sobre esse vírus. Inclusive as Santas Ceias da Congregação Cristã no Brasil, para quem não sabe, são anuais e estão todas canceladas por tempo indeterminado até que toda essa frustração na parte da saúde possa ter uma queda e ser, até setembro, pelo que disse o ministro da Saúde, tenha uma queda em relação aos números de vítimas e de contagiados pelo novo vírus. Aí muitos irmãos e irmãs perguntam como que fica em relação a doenças
né? Se não é anti-higiênico partilhar de um só cálice com uma igreja muito grande, eu quero que vocês entendam que eu defendo a maneira bíblica, que é um cálice só, né? E defendo a maneira que a congregação cristã no Brasil realiza o sacramento da Santa Ceia. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo para depois você não me julgar aqui nos comentários. Mas, no entanto, se nós formos analisar, o que é o mais importante? É o cálice, ou seja, o recipiente, ou o conteúdo do cálice, o líquido, o vinho na questão? A controvérsia, ela é muito grande porque nós tivemos duas grandes pandemias na última década. Tivemos em 2009 e agora no finalzinho de dezembro de 2019 para 2020. Esse assunto é algo que deve ser pensado, né, pelo ministério e pela nossa irmandade. Porque mediante a todos esses acontecimentos, nós temos duas lateralidades. Uma é cumprir um mandamento, um sacramento bíblico, que é servir o vinho da Santa Ceia em um cálice único e compartilhar com todos o mesmo cálice. E, do outro lado, as leis da Anvisa. Existem normas da vigilância sanitária que devem ser cumpridas. Agora, nesse momento, eu vou fazer aqui uma reflexão com todos vocês de uma maneira viável para que se contornasse essa situação em relação à Santa Ceia na congregação com o cálice compartilhado, o cálice coletivo para todos. Se você prestar atenção, o Senhor Jesus, ele orou pelo cálice, né, abençoou aquele cálice e tomou e repartiu com os discípulos para que eles repartissem, compartilhassem entre eles. Na hora que é apresentado o vinho na Santa Ceia da Congregação Cristã no Brasil, você vê o diácono orar pelo vinho na jarra, o vinho dentro da jarra. Eu já assisti mais de 30 Santas Ceias, tomei 25, 5 eu não participei porque eu não tinha idade e não era batizado. Caso a Anvisa notificar a Congregação Cristã no Brasil por ela usar na Santa Ceia um só recipiente, ou seja, um cálice único para toda a igreja, existe uma solução que pode ser viabilizada. Esses dias atrás eu estava meditando sobre a Santa Ceia e sobre todos esses problemas de contágio por doenças, e veio na minha cabeça o modelo de um cálice que tivesse um bico como se fosse uma jarra. Aí eu pensei, será que mundo afora aí existe algum cálice que tenha um bico de uma jarra? E eu procurei na internet, em português, em inglês, em outros idiomas, e encontrei esses modelos de cálice. Eu vou colocar aqui na tela para que você possa ver também. É só colocar o vinho, né, no cálice com esse bico de jarra, ora por esse cálice, pelo conteúdo do cálice, não estará infringindo a doutrina apostólica. É só repartir o vinho desse único cálice, né, como diz nas escrituras que o Senhor Jesus, ele orou por um só cálice e repartiu, né? Pega o vinho desse único cálice que foi orado e reparte em cálices individuais como esses aí que está aí na tela. No primeiro instante você pode achar isso um absurdo, mas caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela notificar a congregação a respeito da Santa Ceia, do cálice compartilhado, um cálice só, essa seria uma boa ideia para ser feita. Não estaria infringindo as escrituras, como eu disse. Seria orado em um só cálice, não numa jarra, porque o Senhor Jesus não orou na jarra, o Senhor Jesus orou no cálice, e repartiria, né, o conteúdo do cálice, o vinho, em cálicezinhos individuais. Aí passaria o diácono com a bandejinha, cada um tomava o seu e colocava na bandeja. Ia ser um gole só. E acabou o problema de irmãos que pegam o cálice da Santa Ceia. Tá bom, irmão, já deu o teu gole. Tá bom, não tomei demais, né? Ia ser uma porção para cada irmão e irmã, e isso evitaria um grande problema com as leis sanitárias do nosso país. Tá, gente? Isso aí é só uma ideia, só uma suposição. A gente tem que raciocinar, pensar, porque no momento que nós estamos, nós precisamos estar preparado, né, para todas as coisas. Essa sugestão seria no caso da Anvisa viesse a perseguir a congregação em questão da maneira que é celebrada a Santa Ceia. Só que tem uma coisa muito interessante
né, que do jeito, da maneira que a congregação cristã no Brasil, ela vem celebrando a Santa Ceia há 110 anos, eu nunca ouvi falar que alguém pegasse alguma doença infecto-contagiosa e ao extremo viesse até mesmo a óbito por participar de um cálice compartilhado na Santa Ceia. Isso que eu vou falar aqui é para quem é crente, tá? Não é para aqueles que não creem mais na Bíblia. É para quem tem a fé, para quem acredita no poder de Deus. Eu acredito no poder da oração e no poder da santificação. Veja o que diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 4 e 5. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. No contexto de 1 Timóteo capítulo 4, né, esses versículos que lemos, o apóstolo Paulo falava com os judeus, né, que estavam ali naquela transição do judaísmo para o evangelho, para o cristianismo, e muitos não queriam desapegar das leis, né? Tinha animais como imundo, não comiam qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse que não existe nada a rejeitar, não há nada para desprezar, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Por que seria diferente com a Santa Ceia? Não é feita uma oração pelo pão e pelo vinho? Será que o Deus eterno, Yahvé, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, ele não teria o poder de neutralizar ou matar qualquer bactéria ou qualquer vírus que contivesse ali no vinho ou na beirada do cálice? Isso se chama fé. Só que se a lei terrena ela exige uma variante, né, uma mudança no ato da celebração, na maneira de celebrar a Santa Ceia, né, tem que ser cumprida. Tá? É como eu falei no vídeo sobre o fechamento das congregações, né? Que o governo não está proibindo nós de nos ajuntarmos para adorar a Deus. Eles estão pedindo para que fechem, né, todos os ambientes públicos para tentar parar o avanço da contaminação, né? Mas se vier uma lei nos impedindo de congregar, nós não podemos obedecer. E nesse caso, né, pode acontecer da vigilância sanitária bater em cima da Santa Ceia da congregação cristã e ela ter que tomar uma providência e mudar alguma coisa. Agora, se vier uma lei para proibir nós de tomar, de participar da Santa Ceia, de celebrar a Santa Ceia, aí é uma lei que não se deve cumprir. É isso que eu digo sempre nos meus vídeos. Nós devemos cumprir as leis desde que elas não venham ferir a nossa consciência cristã e venham macular a nossa espiritualidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente, deixe o teu like, que é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, eu convido que você se inscreva, não esquecendo de ativar o sininho das notificações na opção receber todas as notificações de vídeo. E continue compartilhando o meu conteúdo com outras pessoas, trazendo amigos, familiares aqui para o nosso canal. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que proteja todos vocês. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E estamos juntos até depois do fim. Você quer uma dica para mudar de vida, transformar a sua vida financeira? Fique com as dicas do irmão Clayton Leite. A paz de Deus a todos, tudo bem com você? Eu sou o Clayton Leite. Há algum tempo atrás eu mostrei para você como comprar um produto a R$8 e ter lucros significativos revendendo esse produto por R$199. Uma ideia que dá certo e eu ajudei mais de 10 mil pessoas. Você, inclusive, pode ser uma delas. Mas agora eu quero convidar você para clicar no primeiro link aqui na descrição para você acessar o meu canal e ver como eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias utilizando apenas o meu celular. Apenas com o meu celular eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias. O link para acessar o meu canal está aqui na descrição, é só você clicar e aproveitar essa ideia, assim eu consigo te ajudar também da melhor forma possível. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e acesse o link aqui na descrição.